a nossa aulinha, o capítulo 2, faltou falar sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos, tá? E sobre energia. Então, a gente vai falar sobre esses fenômenos físicos e químicos, resolver algumas questões e dar início ao nosso próximo capítulo. Não sei se vai dar para terminar o próximo capítulo, que é processo de separação de misturas. Tá? Mas pelo menos a gente vai dar início hoje ao capítulo 3, beleza? Então, galera, depois da aula aqui, a gente vai resolver algumas questões. Tá? Então fiquem logo com o livro de vocês aí na mão, apostos. Se tiver alguma dúvida, ative o áudio, beleza? Então bora lá. O que é um fenômeno químico, o que é um fenômeno físico? Então olha só, meus queridos. Eu acho que na aula passada eu apenas escrevi no quadro, porém não deu tempo de eu explicar o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. A campo acabou batendo. Bem, olha essa imagem aí. Ronaldo Fenômeno. Esse cara aí, ele era o cara. Na Copa de 2002, então, na Copa do Mundo de 2002, ele se tornou o cara. Tá? Ele era o camisa 10 da seleção, né? Ele era, tanto que ele era o cara que ficou conhecido como Fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Galera, tá, mas não é desse fenômeno que a gente vai falar. Uma pergunta para vocês. Se eu pego e rasgo um pedaço de papel, tu acha que esse fenômeno aí que eu estou realizando é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Pode ativar o áudio e responder. Beleza. Agora, se eu pego esse papel e queimo, eu cheguei a comentar isso com vocês. Se eu queimo esse papel, é um fenômeno químico ou físico? Aí vai ser um fenômeno químico, porque a matéria vai mudar sua estrutura. Então, professor, o que é um fenômeno físico? É toda vez, galera, que quando ocorre mudança na estrutura da matéria. Não há mudança na estrutura da matéria. Tá? Quando a matéria não muda a sua estrutura. Por exemplo, se tu rasgar um papel, tá? Se o vidro quebrar, são fenômenos físicos. Tá? O vidro não vai deixar de ser vidro. Tá? Se tu pegar um pedaço de ímã e quebrar ele, o ímã não vai deixar de ser ímã. Ele não vai perder as suas características. Tá? Agora, um fenômeno químico é quando ocorre mudança nessa estrutura da matéria. Tá? A combustão, como eu falei para vocês, combustão do papel, da madeira, são exemplos disso. Tá? A decomposição, se uma fruta cai da árvore, se essa fruta permanecer lá no chão, no meio ambiente, ela vai se decompor com o passar do tempo. Ela vai se transformar em nutriente para o solo. Tá? Então, toda vez que eu falar em fenômeno químico, eu estou falando de transformação. Transformação em quem? Na estrutura da matéria. Tá? Então, fenômeno químico é toda vez que ocorre uma reação química. Deixa eu só aceitar aqui a Clara. Então, olha lá, galera. Então, esse exemplo que eu falei para vocês aí, ó, um papel sendo cortado é um fenômeno físico, tá? Porque o papel não vai deixar de ser papel, continuará sendo papel. A estrutura da matéria não muda. Agora me responde esse daí, ó. Peguei uma latinha de alumínio e amassei ela. Aí eu te pergunto, esse daí é um fenômeno químico ou físico? Pode ativar o áudio e responder, meus queridos. Físico, beleza. Tá? A latinha não vai deixar de ser latinha. E aí, o que é que tu diz dessa outra imagem aí, ó? A lata acabou enferrujando. Oxidação é um fenômeno físico ou químico? Olha a diferença. É um fenômeno químico, tá, galera? Toda oxidação... Por que eu falo ferrugem? Porque o material que contém aqui é ferro. Mas se não for ferrugem, enferruja? Não. Só enferruja o que for feito de ferro. O que não for feito de ferro tem um nome específico chamado de oxidação. A oxidação também vale para o ferro. Tá? É um termo geral. Tá? Quando eu digo que algo está sofrendo oxidação. Então daí é uma reação química, um fenômeno químico. E aí, galera? O gelo está derretendo.
Me diz aí se é um fenômeno químico ou físico. O gelo derreteu? Vamos lá, meus queridos, ativem o áudio e respondam. É um fenômeno... Isso, tá errado, meu querido. Isso daí é um fenômeno físico. Tá? Porque o gelo é água sólida. Então ele fundiu, ele passou para a fase líquida. Então a água não deixou de ser água. Então é um fenômeno físico. Galera, uma dica para vocês. Questão de prova. Toda mudança de estado físico, toda mudança de fase de agregação, que é a mesma coisa, tá? É um fenômeno físico. A água passou da fase sólida para a fase líquida, fenômeno físico. A água evaporou, passou da fase líquida para a fase de vapor, fenômeno físico. Tá? Então, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. E agora, o que é que tu me diz aí? Combustão. Algo está pegando fogo. É um fenômeno físico ou um fenômeno químico? E aí? O que é que vocês me dizem aí? Pode ativar o áudio e me responder. Beleza, minha querida? Toda combustão, galera, é um fenômeno químico, tá? Toda combustão, toda queima. Selado. E agora aí, ó, esse fenômeno que tu tá vendo aí, ó, colocou uma pedrinha em um líquido, começou a sair uma fumaça. Na verdade, são gases que estão saindo aí. Uma reação aí, essa reação aí é o quê? Fenômeno físico ou químico? E aí, galera, bora acordar, meus queridos. Desperta tu que dormes. E aí? Físico ou químico? Valendo meio ponto para a primeira avaliação. Químico, muito bem. Galera, uma das coisas que caracterizam um fenômeno químico, tá, é a liberação de gás. Nós podemos ver que quando ele coloca essa pedrinha aí, ó, ele libera gás, está liberando gás. Tá? Uma outra observação é quando ocorre liberação de calor, no caso da combustão. É uma reação química também, um fenômeno químico. Beleza? São evidências que estão ocorrendo ali uma reação química, ou seja, um fenômeno químico. Agora me responde essa, olha o que o cara tá fazendo aí, ó. Uma pasta de dente de elefante. E aí? É uma reação química ou um fenômeno físico? Fenômeno físico ou químico? Muito bem, minha querida. Se tu for prestar atenção nesse GIF aí, ó, tá saindo tipo uma fumaça da espuma. Por que tá saindo essa fumaça, professor? Porque essa espuma aí, ela é quente. É uma reação química exotérmica. Ela está liberando calor. Por isso que ele não pode tocar ali naquela espuma que está quente demais. Tá? Ele está misturando aí água oxigenada com iodeto de potássio. E funciona como um catalisador. Aí juntamente com um sabão aí, detergente, que causa essa espuma aí. Aí o iodeto de potássio, que é um sal, ele acelera a liberação de oxigênio, tá? Causando essa expansão aí dessa espuma. Então é um fenômeno químico. E essa daí, galera, ó, em câmera lenta, um balão cheio de água jogado na cara do cara aí, ó, na cara do cara. Químico ou físico? Muito bem, minha querida, fenômeno físico. Beleza. Meus queridos, tranquilo então aí, né? Beleza pura. Agora bora resolver umas questõezinhas. Bora resolver umas questões lá. Eu acho que na página 43 nós fizemos a primeira questão. Não tô lembrado, mas nós fizemos a primeira questão, meus queridos. Da página 43, testando seus conhecimentos. Não, né, minha querida? Então bora lá fazer então. Página 43, galera. Primeira questão. Então acompanha lá. As propriedades utilizadas para distinguir um material de outro
são divididas em organolépticas, físicas e químicas. Associe a primeira coluna com a segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das respostas. Então, na primeira coluna ele me dá A, propriedades organolépticas. Meus queridos, só lembrando, propriedades organolépticas são aquelas relacionadas aos sentidos humanos, tá? Não esquece. Olfato, paladar, visão, tato e audição. Aos 5 sentidos humanos. Propriedades físicas, eu tenho aí ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Propriedade química, todas aquelas que envolvem reações químicas, como nós vimos agora, os fenômenos químicos, tá? E os fenômenos físicos, as propriedades físicas. A segunda coluna, ele fala sobre o sabor. E aí me diz, o sabor, ele é uma propriedade física, química ou organoléptica? O que é que tu me diz aí, valendo meio ponto? E aí, galera? O sabor é uma propriedade física, química ou organoléptica? Beleza! É através do paladar que nós vamos sentir o sabor. Então nós colocamos aí a letra A. Ponto de fusão, meus queridos. Física, química ou organoléptica? Ponto de fusão. Física, química ou organoléptica? Muito bem, show de bola. Letra B. Combustibilidade, galera. Combustibilidade é a propriedade característica dos combustíveis em entrarem no fenômeno chamado combustão. Combustão é um fenômeno físico, químico, e aí, o que é que tu me diz? Ou organoléptico? Muito bem, acabamos de ver ali, ó. Fenômeno químico, propriedade química. Olha o nome, galera. Olha o nome já está dizendo tudo. Reatividade química. E aí? É uma propriedade química, física ou organoléptica? Química, né? Beleza. Densidade. E aí? Densidade física, química ou organoléptica? Muito bem, físico. Odor. Beleza. E por último, ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Física, química ou organoléptica? Beleza, show de bola. Então fica aí A, B, C, C, B, A e B por último. Meus queridos, segunda questão da mesma página fala assim, ó. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Em uma ilha do Alasca, na aldeia, esse nomezinho aí de Xmaref, eu acho que é assim. Por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno e descongelam mais rápido na primavera. E há mais icebergs. Deixa eu só aceitar aqui a Ana Laura. Meus queridos, vamos tentar entrar no horário na próxima aula, tá bom? Beleza. Então, olha só. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. Aí ele fala assim, as mudanças de fases descritas no texto são, respectivamente... Quais mudanças de fase? Então, galera, é uma questão de leitura e compreensão de texto, tá? Então ele fala, o aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Agora presta atenção. Aí depois do por exemplo, ele fala assim, as geleiras já demoram mais a congelar. Meus queridos, grifem aí no livro de vocês com lápis, com marcador de texto, a palavra congelar, sublinhem aí.
Congelamento. Como é que eu chamo essa mudança de fase aí? Fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação. Como é chamada? O processo de congelamento. Ou seja, a mudança da fase líquida para a fase sólida. Como é chamado? Quem lembra aí? Muito bem, minha querida. Solidificação. Show de bola, gostei. Aí mais na frente ele fala: descongelam mais rápido na primavera. Sublinhem, grifem, marquem aí a palavra descongelam. Galera, descongelar é passar da fase sólida para a fase líquida. É um processo chamado de... Como é o nome que recebe? Valendo 2 pontos para quem acertar. Mudança da fase sólida para a fase líquida é chamar fusão, beleza. A alternativa correta aí é a letra A. Show de bola. Galera, terceira questão. Terceira questão fala assim, ó: leia atentamente os processos cotidianos seguintes. Primeira, secagem de roupa no varal. Ele quer saber quais são fenômenos químicos. Galera, quando eu coloco lá roupa molhada no varal, esse fenômeno aí é químico ou físico? Químico ou físico? Secagem de roupa no varal. Fenômeno químico ou físico? Galera, a roupa tá muito bem, show de bola, é um fenômeno físico, tá? Galera, a roupa tá molhada ali, ela vai absorver calor do sol e a água que estava lá líquida vai passar para a fase de vapor, ela vai evaporar. É um fenômeno físico, ele quer químico, bora lá. Segunda, fabricação caseira de pães. E aí, o que é que tu me diz? Físico ou químico? Ah, eu vou pegar o trigo, misturar com água, colocar sal, colocar algumas coisas, colocar fermento. E esse trigo, ele vai se transformar em um pão. Essa mistura, na verdade, vai se transformar em um pão. Aí eu te pergunto, é um fenômeno químico ou físico? Muito bem, minha querida. Perfeito. Fenômeno químico. A matéria mudou de estrutura. Filtração da água pela vela do filtro. Aquela velazinha, hoje, algumas são feitas de carbono ativado, né? Serve para purificar a água, tirar as impurezas da água. Então, quando a água passa ali pelo filtro, meus queridos, para purificar a água, esse fenômeno que ocorreu é um fenômeno químico ou físico? O que é que vocês me dizem aí? Físico ou químico? A água passou pelo filtro e continuou sendo água, porém purificada. Aí eu te pergunto, é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? É um fenômeno físico, tá, galera? Fenômeno físico. Quarta, presta atenção, te liga aí, não dorme. Avermelhamento de uma palha de aço umedecida. Pegou a palha de açozinho, colocou lá para lavar a louça e com o passar do tempo a palha de aço criou aquela coloração avermelhada, aquela famosa ferrugem, oxidação. Galera, é um fenômeno químico ou físico? Muito bem, químico. Quinta e última para a gente matar a terceira questão. Formação da chama do fogão a partir do gás de cozinha. Galera, dentro do botijão eu tenho dois gases, dois principais gases inflamáveis, que é o propano e o butano.
Então, quando eu ligo lá e coloco uma faísca de fogo, vai entrar em combustão esses gases, porque eles são inflamáveis. Essa combustão aí que está ocorrendo lá na boca do fogão da tua casa é um fenômeno químico ou físico? E aí, o que é que tu me diz? Químico ou físico? É um fenômeno químico, tá, galera? Não te esquece que toda combustão é um fenômeno químico, toda queima, tá? Então, como ele só quer fenômenos químicos, nós temos aí a segunda, a quarta e a quinta apenas. O restante são fenômenos físicos, tá? Beleza, uma questão bem tranquila, né? Show de bola essa questão aí. Galera, a quarta questão, uma questão do Enem, porém a gente ainda não falou em energia, tá? Bora fazer a... Nós fizemos, eu acho, a primeira questão da atividade proposta. Nós fizemos em sala de aula. Bora fazer a segunda questão. A segunda questão da atividade proposta, página 44. A gente faz essa questão, aí eu falo para vocês sobre energia, o que é uma energia renovável, o que é uma energia não renovável. Então bora lá, segunda questão da página 44. Fala assim, ó. Toda matéria apresenta propriedades comuns, que são as propriedades gerais. Não te esquece que as propriedades gerais valem para todo tipo de matéria, tá? Que é a divisibilidade, elasticidade. É o que está correndo aí com esse balão na cara desse homem aí, ó. Elasticidade. Divisibilidade, compressibilidade, impenetrabilidade, inércia, a massa, o volume também são propriedades gerais da matéria. Tá? Então, olha lá. Quando a matéria é uma substância pura, além dessas propriedades, ela apresenta outras que são particulares, as quais são usadas para melhor identificá-la. Então, lembra lá que as propriedades específicas da matéria que vão caracterizar a matéria. Né? Que tipo de matéria que está ali? Qual é a substância que está ali? Galera, sobre as propriedades da matéria, analise as proposições dadas a seguir. Primeira, presta atenção, não vacila, não dorme. Primeira, as propriedades específicas físicas, não te esquece que as propriedades específicas são organolépticas, físicas e químicas. Então ele fala, as propriedades específicas físicas são relacionadas às transformações físicas da matéria e servem para verificar se uma substância é pura. Dentre essas propriedades, destacam-se a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Meus queridos, a primeira afirmativa está correta ou está errada? O que é que vocês acham aí? E aí, galera? Ana Laura, Anne Caroline, Breno, o que é que vocês acham aí, galera? Giovana, Isabelle, galera, tá corretíssima, né? A primeira. Então, as propriedades físicas, elas estão relacionadas às transformações físicas, quando não ocorre mudança na estrutura da matéria. As principais que se destacam aí é a densidade, o ponto de fusão e ponto de ebulição. Nós vimos isso em sala de aula. A primeira tá ok. Tá? Segunda, são propriedades gerais da matéria. Presta atenção. Agora há pouco eu falei massa, extensão, ou seja, o volume, compressibilidade, elasticidade e inércia. Essas propriedades também são usadas para identificar as substâncias puras. Meus queridos, está certo ou errado essa afirmativa aí? O que é que vocês dizem? A massa, a extensão, compressibilidade, elasticidade e inércia são propriedades, sim, gerais da matéria. Tá? Porém, elas não servem para identificar as substâncias puras. O que serve para identificar uma substância pura são as propriedades físicas, galera. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Só cheguei a comentar com vocês, porque no livro de vocês não tem. Vocês só vão ver sobre solubilidade só quando estiverem
segundo ano do médio, tá? Dá no conteúdo chamado de soluções. Então, galera, descarta a segunda afirmativa. Terceira, as propriedades específicas organolépticas são aquelas que impressionam diretamente os sentidos, a exemplo de fase de agregação da matéria, sólida, líquida e gasosa, dureza, cor, brilho, odor e sabor. O uso das propriedades organolépticas no reconhecimento das substâncias é mais ou menos restrito. E aí, galera? O que é que vocês dizem aí? Tá correta, né? A terceira afirmativa. Né? São as propriedades relacionadas aos sentidos humanos. Perfeito, show de bola aí. Quarta, a combustibilidade, a oxidação, a fermentação são propriedades específicas que estão relacionadas com as transformações químicas das substâncias. Certo ou errado? E aí, meus queridos? Certo ou errado? Anne Caroline. Galera, vocês ainda estão aí? Breno. Beleza, meu querido. Show de bola. Combustão, oxidação e fermentação são fenômenos químicos. Show de bola. Gostei. Perfect. Então, olha lá. Quinta e última. O sabor azedo dos ácidos é uma propriedade específica funcional, utilizada para diferenciar todos os ácidos. Certo ou errado, galera? Certo ou errado? Tá corretíssima, né? Não te esquece lá que as propriedades funcionais estão relacionadas às funções químicas, tá? Que servem para caracterizar a acidez, os ácidos, a basicidade, as bases e a salinidade, os sais. Tranquilo, show de bola, né? Meus queridos, então a alternativa correta, a letra B. Bora falar aqui um pouquinho sobre fontes de energia para a gente resolver mais umas questões aí. Fonte de energia. Existem várias fontes de energia. Hoje, né, energia solar, energia eólica, que é relacionada com a energia dos ventos, a energia termonuclear, das usinas nucleares. Tá? Então, bora lá. Galera, primeiramente, o que é uma fonte de energia renovável para vocês? Nós temos aí alguns exemplos. A biomassa, que é energia gerada a partir da decomposição da matéria orgânica. A hidrelétrica, ou hidroelétrica, né, que nós temos aqui no Pará, né, lá em Tucuruí, na usina de Tucuruí, né? A queda d'água faz girar o rotor, a energia mecânica se converte em energia cinética e essa energia cinética se converte em energia elétrica. A energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia solar do sol e a energia geotérmica, geografia, estudo da Terra, né? Então, geotérmica é energia na forma de calor produzida pela Terra, né? Pelas erupções vulcânicas e tal. E aí, meus queridos, o que é uma fonte de energia renovável? O que é que vocês dizem aí? Valendo um ponto para quem responder. O que é uma fonte de energia renovável? E aí, Sabrina, me responde essa. O que é uma energia renovável? Ionara? Ana Laura? Energia renovável? Galera, energia renovável é a que o nome já está dizendo, é aquela que se renova, tá? Se renova. É aquela que tem a mínima chance de um dia se esgotar, acabar, né? Por exemplo, o nosso Sol.
Ah, o Sol tem um tempo certo para acabar? Não, até hoje, desde que o mundo é mundo, como dizem as pessoas, o Sol produz energia. E nós podemos utilizar essa energia, né? Colocar as placas solares, né? Em cima da nossa casa e produzir energia, através do Sol, energia elétrica. A energia eólica, né? Sempre está ventando, nunca vai parar de ventar, porque tá presente aqui o ar atmosférico. Então, galera, os ventos, enquanto o ar existir, os ventos ainda existirão. Então não tem um tempo certo, um limite de tempo para essas fontes de energia se esgotarem. Então por isso que eu chamo de fontes de energia renováveis. Tá? E fontes de energias não renováveis, pessoal? Tá? Por exemplo, o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear, são fontes de energia não renováveis. É que um dia elas podem se esgotar, pode se extinguir, acabar. O petróleo pode acabar um dia, galera. Já pensou se o petróleo se esgotar um dia? Né? Aí nós não teremos mais como produzir através do petróleo os plásticos, que são derivados do petróleo, o asfalto, os óleos lubrificantes de máquinas que as indústrias usam, o querosene, a gasolina, os gases que nós utilizamos na nossa casa no botijão, propano e butano, todos provêm do petróleo. Tá? Então, se o petróleo se extinguir um dia, claro, nós temos outras fontes de energia. Inclusive, as fontes de energia renováveis, elas causam menos impacto ao meio ambiente, galera. Tá? Menos impacto. Por exemplo, o caso da biomassa. A hidrelétrica causa na sua construção, porque precisa de uma grande área, vai haver desmatamento, então uma parte da floresta vai ficar submersa, então causa um certo impacto ambiental sim. Tá? Mas existe fontes de energias que não causam impactos ambientais. Fontes de energias renováveis, por exemplo, a energia eólica. Não tem nenhum tipo de poluição ali gerado. A energia solar não causa poluição ao meio ambiente. Enquanto as fontes de energia não renováveis, galera, produz poluição ao meio ambiente. Tá? Por exemplo, a queima da gasolina derivada do petróleo produz gás carbônico. O gás carbônico é nocivo ao meio ambiente, aumenta o aquecimento global, né, afetando o efeito estufa. O gás natural também, carvão. A energia nuclear, professor, ela é considerada uma energia limpa e uma energia não limpa. Galera, uma energia limpa é aquela que não causa muita poluição, né? Não agride o meio ambiente. A energia nuclear é considerada uma energia limpa. Tá? Ela não causa tantos impactos ambientais. Porém, se algo fugir do controle e acontecer algum acidente numa usina termonuclear, aí sim vai causar um impacto ao meio ambiente, né? Como aconteceu lá em Fukushima, né? Aqui no Brasil nós temos, lá em Angra, tem Angra 1, Angra 2, não sei se já concluíram a construção de Angra 3, né? Mas aqui no Brasil nós temos a energia termonuclear. Então, meus queridos, fonte de energia renovável é aquelas que se renovam, aquelas que não têm a possibilidade de se esgotarem um dia. Fonte de energias não renováveis são aquelas que um dia podem se extinguir, né? Acabar. Beleza? As renováveis, elas poluem menos. E as não renováveis não causam poluição devastadora ao meio ambiente. Tranquilo? Galera, agora peguem lá o livro de vocês, ainda na página 44. Bora fazer a questão 4, que é uma questão do Enem. Então olha só como cai no Enem, sobre energias renováveis. Daqui a algum tempo vocês vão se deparar com a prova do Enem, né? Então bora lá ver o naipe de uma questão do Enem. Fala assim, ó, quarta questão. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-energia elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica, além de todos produzirem eletricidade. Esses processos têm em comum o fato de... Então ele está falando das usinas hidroelétricas, ele está falando também da energia eólica, que é a energia dos ventos. Tá?
e a energia solar. Galera, o que é que esses três tipos de energia apresentam em comum? Letra A, não provocam impacto ambiental. E aí? Eólica, hidrelétrica. Falei para vocês que as energias renováveis provocam sim. Existem energias renováveis que não provocam. Por exemplo, a eólica e a solar. Mas se a gente for levar em consideração a hidrelétrica, como eu falei para vocês agora há pouco, que ela produz sim uma quantidade de energia, porque vai ter que ter desmatamento, tá? Inundação, então ela produz sim um impacto ambiental. Então descarta a letra A. Letra B. Independerem de condições climáticas. Meus queridos, quer dizer que não depende das condições climáticas? Como é que eu vou ter energia eólica se não tiver vento? Como é que eu vou ter energia solar se a incidência de sol é baixa? Eu vou ter, mas a quantidade de energia é mínima. Eu não vou nem conseguir ligar uma lâmpada, né? Se a energia solar não for produzida em uma grande escala. Tá? Então descarta a letra B. Letra C de carbono. A energia gerada pode ser armazenada. Tá? E aí, meus queridos, o que é que vocês dizem aí? A energia gerada pode ser armazenada? Depende. Tá? Não é toda a energia que pode ser armazenada, energia renovável. Beleza? A solar, sim, ela pode ser armazenada, né, numa bateria e tal, a eólica. Mas a biomassa, galera, ela pode ser. Letra D. Utilizarem fontes de energias renováveis. Perfeito, essa é a alternativa correta. A energia solar, a eólica e a hidrelétrica são fontes de energias renováveis. Perfeito, 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 perfeito. Show de bola. O erro da letra E é dependerem das reservas de combustíveis fósseis? Não. Tá? O que depende das reservas de combustíveis fósseis é o petróleo, que é uma energia não renovável. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Show de bola esse babado aí? Show de bola, né? Galera, bora falar de uma outra coisa agora. Resolvemos bastante questões, fechamos o capítulo 2. Agora nós iniciaremos o capítulo 3. Tá? A gente vai falar sobre processos de separação de misturas, gente. Então, olha só. Bora lá. Mas antes de falar em processo de separação de misturas, bora falar primeiro o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Então te liga só aí. Presta atenção, Ionara. Não dorme aí. Galera, o que é uma substância pura, professor? Uma substância pura, gente, é aquela que só tem um tipo de molécula. Por exemplo, se eu pego um copo com água e falo que nesse copo com água só tem H2O, só tem água, aí eu posso afirmar para vocês que ali eu tenho presente uma substância pura, porque eu só tenho um tipo de molécula. Agora, se eu pego a água da torneira, água da garrafinha, galera, essas águas elas não são substâncias puras, porque eu tenho presente ali sais minerais, eu tenho micro-organismos, né, micróbios, bactérias, tenho presente ali. Então ali eu não tenho uma substância pura, eu tenho uma mistura homogênea, né? Descartando a água da Cozampa, que é uma mistura heterogênea, né? Então olha lá, galera, a substância pura é o modo em que a matéria se apresenta, né? Ela apresenta a composição química e propriedades físicas e químicas constantes, bem definidas. Tá? Agora, as substâncias puras, meus queridos, elas se dividem em duas. As substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. Pessoal, o que é uma substância pura simples? É aquela formada por apenas um tipo de átomo. Tá? Por exemplo, H2, gás hidrogênio, formado só por hidrogênio. Tá? Então é uma substância pura simples. Gás oxigênio, gás ozônio, da camada de ozônio, nos protege dos raios UV. Gás nitrogênio, também, todos são exemplos aí de substâncias puras simples. Então, galera, por favor, não te esquece, não vacila, esquece o teu nome, mas não esquece essa parada aí. Substância pura simples é aquela formada por apenas um tipo de elemento químico. Tá? Por um tipo de átomo apenas.
Pessoal, é uma substância pura composta. Composta, o nome já está dizendo. É aquela formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, a água, H2O, considerando ela pura. Formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de elementos químicos diferentes. Substância pura composta. CO2, gás carbônico, que faz o gelo seco, tá? Formado por carbono, e 2 átomos de oxigênio. NO2, opa, esse cara é perigoso, viu? Ele é perigoso para a chuva ácida, um dos causadores da chuva ácida. Então esse cara aqui é formado por nitrogênio e oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Substância pura composta. Substância pura composta também é o ácido sulfúrico e reticências, outros lá. Aqui é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Meus queridos, deu para entender qual é a diferença de uma substância pura simples para uma substância pura composta? Tranquilo isso daí? Beleza, galera? Tranquilo aí, Sabrina? Beleza. Então, olha lá, galera. Uma óbvia aqui. Pessoal, eu posso pegar uma substância pura simples e separar os átomos do elemento? Não, galera. Jamais. Em hipótese alguma. Nem no teu fantástico mundo. Presta atenção, escreve o que eu tô te falando. Não te esquece na hora da tua prova. Uma substância pura simples jamais. Em hipótese alguma, ela pode ser decomposta, separada, tá? Um átomo do outro. Pessoal, e a substância pura composta? A substância pura composta, ela pode sim, gente. Eu posso separar um elemento do outro. Por exemplo, eu posso pegar a água e separar o hidrogênio do oxigênio. Pode, professor? Pode. Através de uma reação química chamada de eletrólise. A corrente elétrica vai ser responsável por quebrar essas ligações covalentes entre o oxigênio e o hidrogênio. Tá? Então nós temos aí que as substâncias compostas podem ser decompostas, separadas um elemento do outro, enquanto as simples não. Então, te liga aí nessa parada aí. Tá? Não vacila, questão de prova. Alotropia. Professor, o que é o fenômeno da alotropia? Galera, o fenômeno da alotropia é um fenômeno onde eu tenho o mesmo elemento químico formando substâncias puras simples diferentes. E essas substâncias simples diferentes, elas são chamadas de alótropos, tá? Então não vacila. É a característica, alotropia é a característica de alguns elementos de formarem substâncias puras simples. Substâncias puras simples, jamais compostas, apenas simples, diferentes, tá? Nós temos aí no caso, olha, o enxofre rômbico, que é esse carinha aqui, ó, amarelozinho aí. Olha um cristal do enxofre rômbico, meio gordinho aí, né? Robusto. Agora olha um cristal do enxofre monoclínico, né? Bem fininho, esquiozinho, né? Olha a diferença de um para outro, galera. Os dois são enxofres. São substâncias puras simples, ó. Enxofre S8, formado só por enxofre. Mas qual é a diferença deles, professor? Eles são substâncias puras simples diferentes, tá? O enxofre rômbico é diferente do enxofre monoclínico, apesar de serem formados pelo mesmo elemento, tá? Eles vão ter aí propriedades distintas, beleza? Olha só aqui, ó, o fósforo branco e o fósforo vermelho. Galera, o fósforo branco, a estrutura dele é essa daqui, ó. Uma estrutura tetraédrica. Enquanto a do fósforo vermelho, ó, tu tem vários átomos de fósforo ligados formando uma cadeia enorme. Tá? Então aqui a diferença deles está na estrutura. O enxofre branco, meus queridos, ele é inflamável. Tá? Ele pega fogo com facilidade. Enquanto o enxofre, se ele entrar em contato com o vapor de água presente no ar e tal, enquanto o enxofre monoclínico, ele não tem inflamabilidade, ele não é inflamável. Outro, agora esse daqui é importante. Tá? Bora falar sobre o carbono. Quais são os alótropos do carbono? Meus queridos,
o diamante é feito de carbono. Da mesma forma que o grafite é feito de carbono, da tua lapiseira. Tá? Professor, se os dois são feitos de carbono, por que se os dois são diferentes? Porque o diamante é tão brilhoso, tão duro, tão rígido, enquanto o grafite ele não apresenta brilho e ele é mole, ele não é duro, não tem uma certa rigidez. Galera, isso está explicado devido às suas estruturas. Ó. Olha como é a estrutura do diamante. São cadeias carbônicas enormes, um carbono ligando com o outro de forma desorganizada, é uma estrutura desorganizada, né? Aqui, o que causa a rigidez do diamante. As características físicas do diamante. Né? Tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Pessoal, e o grafite? Olha só a estrutura do grafite, bem organizadinha aí, ó. De forma hexagonal. Por que hexagonal, professor? Porque eu tenho 6 carbonos aí formando uma cadeia fechada, um conectado com o outro. Tá? Galera, o grafite, apesar dele ser feito de carbono e o carbono é um não metal, ele não é um metal, mas ele é um não metal que conduz eletricidade, tá? É o único não metal condutor, um excelente condutor de eletricidade. E existe outra classe, meus queridos, que são os fulerenos. Aqui eu tenho o fulereno 60, que também é conhecido como buckball. Tá? Por que buckball, professor? Porque parece uma bola. Ó. Parece uma bola de futebol, a estrutura deles. Ó. É uma estrutura pentagonal. Ou seja, tem uma estrutura fechada com 5 átomos de carbono. Tá? Tem 60 átomos de carbono no total. Tá? São os fulerenos. E aqui eu tenho o fulereno 70. Tá? Já meio oval aqui, com 70 átomos de carbono. Essa aqui embaixo, que essa parte aqui, a barra de ferramentas está cortando aqui o nome, são os nanotubos de carbono. Tá? Galera, nanotubo porque parece um tubo mesmo. De carbono porque é feito de carbono. Tá? Os nanotubos de carbono, eles são materiais muito rígidos, muito resistentes mesmo. Tanto que estão sendo utilizados para fabricar celular, galera. Tá? Telas de celular, tá? Materiais muito resistentes mesmo, que se tu jogar teu celular do 15º andar, do 28º andar de um prédio, feito de nanotubo de carbono, ele não quebra. É totalmente resistente. Tá? Se tu pegar no asfalto e colocar a tela do teu celular, se fosse feito de nanotubo de carbono, ele não ia arranhar a tela do teu celular. É um material muito resistente. Tá? Já pensou um carro feito de nanotubo de carbono? Se acontecesse um acidente, o carro ia permanecer perfeito. Mas quem ia se desgraçar todo, desculpa a palavra, era a pessoa que estava dirigindo, as pessoas que estavam lá dentro, né? Por isso, já pensou? Tu nunca se perguntou por que eles não fazem um carro super resistente? Porque é a pessoa que está dentro do carro que vai sentir o impacto. Tá? O carro não vai, mas a pessoa sim. Então, galera, essas são os alótropos, a classe alotrópica do carbono. Tá? Carbono diamante, grafite, os fulerenos, os nanotubos, todos são substâncias puras, simples, diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento. Então, a diferença está nas suas estruturas, como os átomos estão organizados aí. Galera, existe também o oxigênio. O oxigênio, ele forma também substâncias puras, simples, diferentes. Nós temos o gás oxigênio e nós temos o gás ozônio. O oxigênio, ele é vital para nós. Enquanto o ozônio não. O ozônio ele é tóxico. Tá? O ozônio formado por 3 átomos de oxigênio e o gás oxigênio formado por 2 átomos de oxigênio. Beleza? Tranquilo, meus queridos, uma pergunta para vocês. Deu para entender o que é uma substância pura, o que é uma substância pura simples e o que é uma substância pura composta? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, galera. Vocês estão muito caladinhos. Vou entender esse silêncio aí de vocês como um sim. Ou vocês estão dormindo, ou vocês estão prestando atenção, com vergonha de falar. Galera, participa da aula, tá? Tira a tua dúvida, para tu não ter dúvida na hora da tua prova. Beleza? Pessoal, uma mistura. O que é uma mistura, galera? Toda vez que eu falar em mistura, mistura nada mais é do que uma junção de substâncias.
Eu misturo uma substância com a outra. Por exemplo, pego água e sal de cozinha, coloco sal de cozinha na água. É uma mistura. Estou misturando substâncias diferentes. Tá? A água e o sal. Coloco açúcar também. Pronto. Quando eu vou preparar lá um alimento, fazer o almoço, fazer a janta, eu também estou misturando ali vários componentes. Coloco lá cebola, pimentinha, tomate, cheiro verde, sal, a carne ou peixe que eu vou cozinhar. Então eu estou misturando várias coisas ali. Então mistura é junção. Junção de quê, professor? De substâncias. Pode ser substâncias puras simples ou compostas diferentes. Galera, presta bastante atenção aqui. Assim como as substâncias puras, as misturas também elas se subdividem. Tá? Elas se subdividem em misturas homogêneas, que eu também posso chamá-las de soluções, e misturas heterogêneas. Homogênea, bora falar das homogêneas primeiro. Homogêneas, homo significa igual, que é uma mistura homogênea, pessoal. É aquela que apresenta apenas uma fase de agregação, galera. Tá? Uma fase, o que é fase? É aquele aspecto homogêneo, tá? Aquele único aspecto que tu vai ver em todo o sistema. Por exemplo, tu pega um pouquinho de água, tu vai olhar para a água, tu não vai ver nada de diferente na água. Tu vai ver um único aspecto. Então tu tens ali uma mistura homogênea. Tá? Mas a partir do momento que tu pegar uma pedra e jogar na água, não vai ser mais uma mistura homogênea. Vai ser uma mistura heterogênea. Porque tu vai ver a pedra e tu vai ver a água. Tá? Mistura homogênea eu só vejo um único aspecto. Heterogêneo eu vejo aspectos diferentes. Então, galera, são aquelas que possuem as mesmas propriedades ao longo de sua extensão. Apenas uma única fase. Se eu pegar água com sal e misturar, e todo o sal se dissolver na água, eu posso afirmar para vocês ali que ali é uma mistura homogênea, uma solução. Por quê? Porque tu não vai conseguir distinguir o sal dissolvido na água. Tu não vai ver o sal dissolvido na água. Então ali tu tens uma mistura homogênea. O ar atmosférico. Tá? No ar atmosférico eu tenho vários gases presentes aí. Em maior quantidade o nitrogênio, com 78%. Nós temos depois o oxigênio, com 21%. E outros gases, né? Somando 1%, totalizando aí os 100%. Nós temos CO2, CH4, né? Gás carbônico, metano, vapor de água, gás neônio, argônio, hélio. Nós temos NO2, SO2, todos presentes em 1%. Então estão vários gases aí. Mas olhando para o ar atmosférico, meus queridos, nós não conseguimos distinguir os gases. Tá? Se nós não conseguimos distinguir os gases, então nós temos ali uma mistura homogênea. Meus queridos, uma dica aqui para vocês. Toda mistura gasosa é homogênea. Pessoa quer dizer que, independentemente do gás que vai estar sendo misturado ali, vai ser uma mistura homogênea? Sim, galera. Toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Beleza? Então não vacila na hora da tua prova. Galera, professor, o que é fase? É a porção uniforme, tá? Do sistema, em composição química e fase de agregação. Então é o único aspecto, tu vai ter um único aspecto. Componente é nada mais do que a substância que tu vai adicionar ali à mistura. É a substância que faz parte do teu sistema. Tá? Mistura heterogênea, professor. O que são misturas heterogêneas? São misturas, né, que apresentam de duas ou mais fases. Tá? Elas não apresentam, galera, propriedades definidas, bem definidas, né? Propriedades físicas e químicas bem definidas. As homogêneas, sim, apresentam propriedades físicas e químicas bem definidas, enquanto as heterogêneas não. Por exemplo, se eu pegar água e colocar com óleo, vai formar uma mistura heterogênea. Eles não vão se misturar, a água e o óleo. Mas por que a água não se mistura com óleo? Porque a água, as moléculas de água, elas possuem polaridade. A água ela é polar, meus queridos. Enquanto o óleo, ele é uma substância apolar. Então, tu só vai conseguir dissolver uma substância em outra se elas apresentarem as mesmas polaridades. Ou seja, polar só vai ser dissolvido em polar e apolar só vai ser dissolvido em apolar.
nós chamamos na química de semelhante dissolve semelhante. Tá? Então, por isso, a água é polar e o óleo é apolar, por isso que eles não se misturam. Tá? O óleo, por ser menos denso, ele vai ficar sobrenadando na água. Água e gasolina, professor. Gasolina é derivada do petróleo. Petróleo é composto em grande porcentagem por hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são apolares. A gasolina é um hidrocarboneto. O principal componente da gasolina é o isooctano. Tá? O que são hidrocarbonetos, professor? Compostos que só têm carbono e hidrogênio. Galera, se eu coloco a gasolina com a água, elas não vão se misturar, né? Formando ali uma mistura heterogênea de duas ou mais fases. Beleza? Tranquilo. Meus queridos, olha só para cá. Eu te pergunto, olha para a imagem aí. Olha para a água nesse copo aqui e me responde. A água nesse copinho aí é uma mistura homogênea ou heterogênea? Valendo 2,5 pontos para a primeira avaliação. E aí? A água no copo que tu está vendo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Muito bem, minha querida. Tu tá vendo o único aspecto em toda a extensão do sistema. Então é uma mistura homogênea. A barra de ouro aí, galera, não levem em consideração os nomezinhos que vocês estão vendo aqui, né? Gold. Não levem em consideração esses nomes. Olhem para a barra de ouro e me respondam. Essa barra de ouro é uma mistura homogênea ou heterogênea? O que é que vocês dizem aí? E aí? Homo ou hétero? Galera, a barra de ouro ela é uma mistura homogênea. Tá? O ouro, vamos supor que esse daqui não dá para ver direito na imagem, vamos supor que seja 18 quilates. O ouro 18 quilates ele é formado por 75% de ouro, tá? E 25% de cobre e prata. Então é uma mistura de metais que eu chamo de liga metálica. Tá? Porém, olhando a barra de ouro, não dá para me distinguir, né? Quem é o ouro, quem é a prata, quem é o cobre. Eu só vejo um único aspecto. Então eu tenho ali um exemplo de uma mistura homogênea. Agora olha para essas engrenagens aqui, ó. Me responde, essas engrenagens aí são misturas homogêneas ou heterogêneas? E aí, meus queridos? Homo ou hétero? Muito bem, minha querida. Homogênea, perfeito, show de bola. Apresenta uma única fase, único aspecto. Isso! Galera, não vacila. Fase é aquilo que tu consegue ver, visualizar, de diferente ou igual, tá? Enquanto componente, não confunde, componente é a substância que faz parte do sistema, tá? Que tu vai analisar. Que é sistema, pessoal? Aquilo que tu vai analisar. Agora me responde, galera. Olha só, água e óleo é uma mistura heterogênea. Olha só como o óleo fica em cima da água. Galera, por que ele fica em cima? Porque ele é menos denso que a água. Ele possui a densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico. Por isso que ele vai ficar sobrenadando a água. Meus queridos, a água líquida e o gelozinho aqui no copo. Me responde, é uma mistura homo ou hétero? Água líquida com água sólida. Água e gelo. Mistura homogênea ou heterogênea? E aí? Teve alguém que ativou o áudio e queria responder aí, mas ficou na dúvida. Pode responder, sem sombra de dúvida. Tu pode errar aqui agora. Na hora da tua prova, tu não vai errar. Quem responder vai tirar 10 em química. E aí, galera? Homogênea ou heterogênea?
Muito bem, minha querida. Enquanto o gelo permanecer sólido ali, a água permanecer sólida, continuará sendo uma mistura heterogênea. Mas a partir do momento que o gelo fundir, passar para a fase líquida, aí eu não vou ter mais uma mistura homogênea. Aí sim uma mistura o quê? Não vou ter mais uma mistura heterogênea, vou ter uma mistura homogênea. Tá? Então aqui nós temos uma mistura heterogênea, tá? Galera, água e areia. Ó, água com gelo são duas fases, tá? Eu consigo ver o gelo e consigo ver aqui a água. Água e óleo, duas fases, ó. A fase do óleo e a fase da água que eu consigo visualizar. Água e areia tem duas fases. Se tem duas ou mais fases, mistura heterogênea. O granito, galera, não confunde granito com granizo. Granizo é as pedrinhas de gelo que caem lá, né, na precipitação, tá? Precipitação daquelas pedronas de gelo é chamada de granizo. Granito nada mais é do que o material que faz o mármore, beleza? Galera, se tu for prestar atenção aqui no granito, tu vai ver algumas partes marrons, algumas partes escurinhas e outras partes mais clarinhas, né? Meio acinzentada. Galera, o granito, por que ele tem esse aspecto aí, professor, dessa mistura heterogênea? Então tu tá vendo três fases aí. Uma fase marronzinha, uma fase acinzentada e uma fase preta. Tá? Por que, professor? Porque, galera, o granito ele é formado por três minerais principais. Na verdade são mais, mas os três principais que se destacam. Quais são? O quartzo, a mica e o feldespato. São os três principais componentes do granito. Quartzo, mica e feldespato. Tá? Então nós temos aqui uma mistura heterogênea. Meus queridos, deu para dar uma diferenciada aí do que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea? Tranquilo aí, galera. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tranquilo, meus queridos. Vou entender esse silêncio como sim. Galera, olha só. Antes da gente falar dos tipos especiais de misturas, bora resolver uma questão. Tô agoniado para resolver uma questão aqui. Bora lá. Abre o livro de vocês na página 66. Página 66, questão 1. Página 66, questão 1. Te liga só. Primeira questão da página 66. A questão diz o seguinte, ó. Recentemente foi confirmada a existência de uma nova variedade alotrópica do carbono, chamada de Buckminster Fullerene, ou Buckball, em homenagem ao arquiteto americano Buckminster Fuller, criador da estrutura geodésica. Tá? Sobre o fenômeno da alotropia, analise as proposições seguintes. Primeira, além da grafite e do diamante, o fullereno e o grafeno são variedades alotrópicas do carbono? Sim ou não sim? Tá certo ou errado, galera, essa primeira afirmativa aí? O que é que vocês acham? Sim ou não sim? Falei para vocês sobre o que são alótropos. São substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento. Tá? Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês o grafeno. O grafeno também é uma variedade alotrópica do carbono, tá, galera? Então, grafite, diamante, fullereno e grafeno são variedades alotrópicas do carbono. Perfeito, a primeira está correta. Segunda, fósforo branco e fósforo vermelho são variedades alotrópicas do elemento químico fósforo. E aí, o que é que vocês acham? Fósforo branco e fósforo vermelho são variedades alotrópicas do elemento químico fósforo. Sim, perfeito. Já falei isso para vocês, mostrei a imagem lá, né? E estas apresentam propriedades químicas diferentes, mas propriedades físicas muito semelhantes. Não, galera. Apresentam propriedades físicas diferentes. Tá? Então, segunda está incorreta. Terceira.
O oxigênio, fundamental à respiração dos animais. E o ozônio, gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioletas da luz solar, são alótropos que diferem quanto ao número de átomos que compõem suas moléculas. Tá certo essa afirmativa? Eu falei para vocês, né, que o gás oxigênio ele é formado por 2 átomos de oxigênio, enquanto o gás ozônio é formado por 3. Perfeito. Alternativa C, ou alternativa afirmativa 3 está correta. Quarta, as substâncias simples. Quando ele fala substância simples, está se referindo às substâncias puras, tá, galera? As substâncias puras simples, enxofre rômbico e enxofre monoclínico, são variedades alotrópicas do enxofre, certo ou errado? Perfeito, tá? As duas são variedades alotrópicas do enxofre. Então a quarta está correta. Já matamos aí a alternativa, né? 1, 3 e 4. Letra D. Pessoal, qual é o erro da letra E, da afirmativa 5? A alotropia é a propriedade pela qual um mesmo elemento químico origina substâncias puras compostas diferentes. Galera, não é substâncias químicas compostas. É substâncias puras simples, diferentes. Então esse é o erro aí da quinta. Alternativa letra D de dado. Tá? Selado. Galera, alguns tipos de misturas para a gente fechar a aula de hoje. E semana que vem, na verdade, ó, por isso que eu falei, a gente só apenas introduziu o que é uma substância pura, o que é uma mistura. Semana que vem a gente vai estudar sobre os processos de separação de misturas. E vai detonar em mais questões. Tá? Existem 2 casos especiais de misturas. São as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Pessoal, o que é uma mistura eutética? Galera, as misturas eutéticas são aquelas que apresentam ponto de fusão constante, tá? Bem definido. Tá? Enquanto o ponto de ebulição é variável. Essas misturas, geralmente, elas são sólidas e homogêneas. Misturas homogêneas sólidas. Tá? Um exemplo, a solda. Formado por 37% de chumbo e 63% de estânio. É o material que compõe a solda. Então apresenta ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. Então essas misturas são chamadas de eutéticas. Pessoal, e as misturas azeotrópicas? Elas geralmente são líquidas, homogêneas também, tá? São líquidas. Elas apresentam em comum o ponto de ebulição. Ponto de ebulição constante, bem definido, enquanto o ponto de fusão é variável. Então, se um é constante, o outro vai ser variável. Para esses tipos de misturas, tá, galera? Então, as eutéticas, ponto de fusão constante e ebulição variável. As azeotrópicas, ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. As eutéticas são sólidas homogêneas e as azeotrópicas líquidas homogêneas. Então, um exemplo de uma mistura azeotrópica, o álcool hidratado. O álcool 96, o álcool 70, tá? Ou o álcool 96, por que, professor, álcool 96? Galera, se tu pegar um frasco de álcool, uma garrafinha de álcool, e olha lá, álcool 70, aí às vezes vem INPM, ou às vezes vem graus, uma bolinha, GL. Aquele GL significa grau Gay-Lussac, em homenagem ao químico chamado Gay-Lussac. Tá? Foi colocado lá. Ele propôs as leis volumétricas, tanto que colocaram lá graus Gay-Lussac em homenagem a ele. Então, tu olha lá, álcool 96, que é um álcool mais forte, né? Por quê? Porque isso significa dizer que 100% quer dizer que em 100 ml de solução alcoólica, eu tenho 96 ml de álcool e 4 ml de água, formando 100%. Tá? Então, eu tenho uma grande quantidade de álcool. Tu vai na farmácia, supermercado, hoje tu encontra álcool 54, né, que é um álcool mais fraco, vamos dizer assim. Tá? 54, professor, como é? 54 mililitros de álcool a cada 46 mililitros de água. Então tem muita água e pouco álcool. Tá? Por isso que ele é mais fraquinho. Galera, como é que fica, professor, um gráfico? Lembra lá, na aula passada, em sala de aula, eu mostrei um gráfico de uma substância pura. Agora um gráfico de uma mistura eutética. Como é, professor? Olha só, presta atenção.
ponto de fusão. Olha o primeiro patamar como ele é constante. Olha como está paralelo ao eixo das abscissas. Aqui o eixo Y, eixo das ordenadas, nós temos aí a temperatura. Tá? E aqui no eixo das abscissas, o tempozinho, né? No caso aqui dado em minutos. Galera, ponto de fusão constante, ponto de ebulição variável. Olha como está variando aqui. Tá? Então esse é um gráfico de uma mistura eutética. Beleza? Pessoal, e uma mistura azeotrópica? Como é um gráfico de uma mistura azeotrópica? Ponto de ebulição constante, ponto de fusão variável. Tá? Então esse é um naipe de um gráfico de uma mistura azeotrópica. E existe uma mistura comum, que é aquela mistura que não é nem azeotrópica nem eutética. Tá? Ela vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulições variáveis. Tá? Os dois vão variar. Olha o gráfico aqui como é diferente. Tá? Meus queridos, tranquilo isso daí? Beleza pura? Dá tempo da gente matar a segunda questão. Bora matar a segunda questão e a gente encerra a nossa aula. Tá? Temos 6 minutinhos aí. Então olha lá. Segunda questão da página 66. Fala assim, ó. De acordo com os gráficos de mudança de fase, pode-se afirmar corretamente que 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente... Opa, uma questão de gráfico. Meus queridos, olha para o primeiro gráfico aí. O ponto de fusão está variando e o ponto de ebulição está variando. Esse gráfico representa uma mistura eutética, azeotrópica, uma mistura comum ou uma substância pura? O que é que vocês me dizem aí? Galera, vocês ainda estão aí? Eu falo muito, às vezes não deixo tempo para dúvida aí. Alguma dúvida? Olha para o primeiro gráfico aí da segunda questão e me diz, esse gráfico representa um gráfico de uma mistura eutética, de uma mistura azeotrópica, de uma mistura comum ou de uma substância pura? Meus queridos, alguém? Muito bem, minha querida. Perfeito, gostei. Tá? O ponto de fusão e o ponto de ebulição estão variando. Mistura comum. Tá? Então nós temos aí, eu simplesmente posso chamar de mistura. O segundo gráfico, presta atenção que tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, constantes. O segundo gráfico aí, galera, é uma mistura azeotrópica, eutética ou uma substância pura? Valendo. Perfeito, minha querida. Ponto de fusão e ebulição constantes. Show de bola. O terceiro aí é uma mistura azeotrópica ou eutética? Muito bem. E por último, uma mistura eutética, que tem ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. Matamos aí a alternativa letra B de bola. Show de bola. Meus queridos, alguma dúvida?